Os, eu sou o CC Rogério Baltazar, eu sou o diretor geral da Wycon no Brasil e vim fazer esse vídeo, né, a pedido do meu amigo Luiz Freitas, para que eu tinha em movimento, falando do ocorrido de ontem, dia 5 de 12 de 2021. Ontem teve o primeiro exame de faixas pretas aqui no Brasil da Wycon, e no qual eu fiz o exame para o terceiro Dan, e um aluno meu, Leandro Nunes, fez o exame para o primeiro Dan. E vou falar um pouco desse meu aluno, Leandro Nunes. Ele é deficiente visual, ele é deficiente em 100% da visão, não enxerga absolutamente nada. E nós fizemos um trabalho com ele, estamos fazendo um trabalho com ele há um tempo, e por conta da pandemia e tal, eu passei as técnicas para ele até a faixa preta através de videoaula. Daí quando eu falo que estava dando videoaula para um deficiente visual, o pessoal até acha que é piada, né? Enfim, eu tentei criar um método para transmitir para ele, né, explicando os detalhes, sabendo que ele não estava vendo, né? E enfim, parece inacreditável, mas deu certo, né? Deu certo não por minha causa, né? Eu falo e repito quantas vezes for necessário, no máximo 20% culpa minha e 80% culpa dele ter conseguido, porque ele se dedicou muito, por esses anos aí, ele se dedicou muito ao karatê, treinou, eu passava uma técnica para ele treinava a semana toda exaustivamente, ele me mandava o vídeo para ver como que tava, eu corrigia quando tinha que ser corrigido e ele fazia de novo, enfim. Isso foi e chegou o grande dia que foi ontem, né? Ontem foi o grande dia, foi um dia histórico, foi um dia muito marcante para mim, muito marcante para mim mesmo. Eu já tenho 28 anos de karatê e a gente acha que, por mais que seja um exame de faixa, um exame de graduação, talvez não vá acontecer nada assim tão especial, não vá ser algo tão marcante assim. Eu pensava, pelo menos, não pensava que ia ser algo tão estrondoso, mas no dia eu sei que eu não consigo transmitir para quem não estava lá. Só quem estava lá sabe o jeito que estava aquele exame, a energia que estava, o verdadeiro espírito que o Kenshin teve ali estava demais, não tem explicação. Quem quiser explicar, pergunta pro Otávio Lunardi, que foi quem presidiu o exame, pro César Maximiano, que também estava na mesa, e pros outros participantes, o Sensei Watanabe, Sensei Orquiza, que é de outra organização que estava ali nos ajudando. Enfim, foi fantástico. O Leandro, falando especificamente dele, ele é uma pessoa extremamente determinada. Eu falei para ele isso hoje, até um cara que tem muita sorte também, apesar de ter a deficiência da visão, ele tem uma diabetes muito alta. Nesse tempo aí de pandemia, ele evitou ao máximo, tomou todos os cuidados possíveis por causa da pandemia, por causa da Covid, por causa que no caso dele, ele é um paciente de altíssimo risco, né? Pegou Covid, se recuperou e continuou treinando. Eu disse pra ele hoje que ele é uma pessoa de muita sorte, apesar de todos esses inconvenientes da vida dele, porque ele tem uma família muito maravilhosa que o apoia, a esposa dele o leva, dava apoio, o filho dele, o filho mais velho dele, auxiliava ele nos treinos, né? O filho dele não treinava karatê, começou a treinar agora, ele começou a dar aula pro filho há alguns meses atrás, mas o filho dele o auxiliava por causa dos vídeos que eu mandava. Quando ele não entendia alguma coisa, o filho dele dava uma mão para ele. Enfim, e voltando lá, chegou ontem o grande dia, né? O grande dia do exame, né? Eu fazendo o meu exame para o terceiro Dan, ou seja, a aprovação ou reprovação dele não estava na minha mão. Eu sou professor dele, mas a aprovação dele não estava na minha mão, não estava na bancada. Eu estava fazendo o exame, né? A aprovação dele estava na mão do Otávio Lunardi, que é um dos caras mais técnicos que eu conheço na Kyokushin, e o Xian César, que também é ali, não fica atrás, né? Duas pessoas extremamente competentes para avaliar, né? Enfim, chegou o dia, e o que eu posso dizer é que foi algo, como eu já disse, foi algo muito maravilhoso.
Quando o Leandro começou a fazer a parte... Em primeiro lugar, antes, deixa eu voltar a falar uma coisa, que às vezes a pessoa pode pensar, pô, o cara é deficiente visual, então foi facilitado e tal. Isso eu fiz questão lá atrás, eu falei pra ele lá atrás, falei, Leandro, você vai fazer o exame, eu faço questão que o seu exame não seja facilitado em nada por causa da sua deficiência, entendeu? Pode ter coisas que ele não precisasse fazer e tal por conta da idade, como todo mundo, mas não por causa da deficiência. O que tiver que fazer, você vai fazer independente da sua deficiência. Eu até brincava com ele, Eu brinco que além de meu aluno, ele é meu amigo, né? Eu brincava com ele e falava, pô, se você é deficiente é problema seu, né? Tipo, o exame vai ser normal, você vai passar porque você vai merecer passar mesmo, não vai passar porque você tem alguma deficiência. Enfim, voltando agora, chegou o grande dia, né? E ele fez o exame, começou fazendo o exame muito bem, como eu sabia que ele ia bem, iria bem, na verdade, eu sabia, né? Porque eu estava acompanhando, né? Eu estava dando aula para ele, estava acompanhando todo o progresso dele e estava nervoso como todo mundo, né? Mas chegou a parte de Kihongeiko, fez, do Dogeico básico, fez, daí depois chegou a parte dos katas, né? No caso dele, teria que fazer todos os katas. No meu caso, teria que fazer 3 katas, né? Que são os katas da minha faixa, pro terceiro dan. No caso dele, teria que fazer todos os katas do Taikyoku no Ichi até o Tensho. Todos os katas da branca até a preta. E quando ele foi executando aquele kata, isso eu vou dar um relato meu também agora aqui, né? A emoção que eu sentia a cada kata dele era assim, foi extraordinária. Eu me emocionei muito, comecei a chorar a cada kata que ele fazia, porque, foi muito emocionante. Ele não errava nada, ele não errou nada, ele simplesmente não errava nada. Então, ele simplesmente não errou kata nenhum. Conforme foi passando a cada kata, eu fui me emocionando. Quando ele terminou o último kata, que era o Tensho, eu retirei de lá, né? Eu que estava auxiliando ele para levar e tal, né? Eu retirei de lá, abracei ele, chorei muito nessa hora. E quando eu tava chorando, emocionado, e logo ia ser chamado para fazer os meus katas, né? Debaixo de emoção, né? E isso poderia me levar a algum erro nos meus katas também, né? Porque eu tava muito emocionado mesmo, né? Só que teve um negócio que eu até comentei lá depois, quando fui perguntado. Naquele momento que ele terminou o último kata dele, o meu exame de terceiro dan, para o terceiro dan, não estava me importando tanto mais. Já não está, claro, queria passar, óbvio, né? Sempre eu quero passar, né? Mas não estava me importando mais. Porque naquele momento, o terceiro dan, em termos de institucional, quando você se torna um verdadeiro sensei, né? No máximo da palavra e tal, né? Mas modéstia à parte, naquele momento em que ele terminou o kata Tensho, naquele momento eu me senti um professor de verdade, eu me senti um sensei de verdade. Então a formalidade de passar ou não deixou de ser assim tão importante, né? Claro, tem sua importância, não vou desprezar, tem sua importância, mas o mais importante era o meu aluno ter conseguido. Ali ele não tinha conseguido ainda, né? Pra mim, na minha visão, quando ele terminou o Tensho, ele já era um faixa preta, na minha visão, né? Pra mim. Mas não era eu que estava avaliando ele, eu não estava na mesa, né? E óbvio que ainda estávamos na metade do exame, né? Depois teve a parte de ioiô, de conhecimento, que ele foi muito bem também. No caso de meu terceiro dan e do Sensei Watanabe, que estava fazendo por terceiro dan também, tivemos que apresentar a nossa monografia e fazer defesa de nossas teses, né? E depois disso ainda teve Dogeico avançado, Dogeico avançado, Dogeico avançado não é fácil. Fizemos todos o Dogeico avançado. O Leandro não errou nada. Fizemos. Depois teve, se não me engano, teve a parte de Goshinjutsu do Leandro, que é a defesa pessoal. Para quem não sabe, o Goshinjutsu é a defesa pessoal. Ele fez a apresentação de 2 defesas pessoais. E depois luta, né? Fizemos luta, ele fez as 10 lutas. Eu fiz 30 lutas. E graças a Deus fomos aprovados, né? Mas para mim, para todos ali, não dá para explicar
eu não consigo transmitir para pessoas que não estavam lá a energia que estava envolvida naquele momento. É só quem estava lá que percebeu. Quem quiser perguntar, pergunta ao Shihan César, pergunta ao Shihan Otávio, pergunta ao Sensei Watanabe, pergunta ao Leandro, pergunta ao Sensei Urquiza. Enfim, quem estava lá pôde sentir toda a energia, que foi algo assim inexplicável. E para mim, eu digo sem medo, e algo que eu não esperava que acontecesse, foi a minha maior experiência dentro do Karatê. Foi a minha maior experiência. Eu tive muitas experiências boas dentro do Karatê, graças a Deus. Não esperava que fosse ter algo desse patamar ainda, entendeu? Mas foi a minha maior experiência dentro do Karatê. Para mim, é muito emocionante, comovente saber que eu fiz um pouco a diferença na vida de uma pessoa, e uma pessoa tão querida, né, como esse meu aluno. E ele conquistou a faixa preta com todos os méritos. Ele não conquistou a faixa preta porque ele foi facilitado ou porque ele tinha uma deficiência. Não foi nada facilitado, não foi nada, foi totalmente merecido. E como eu já disse aqui, estou repetindo, isso foi uma questão que eu fiz, isso é algo que eu fiz questão desde o começo. Eu falava para ele, Leandro, eu não quero que seja facilitado em nada para você, porque eu sei que você tem a capacidade de passar sem precisar de facilitação, né? E foi o que aconteceu, eu sabia que ele ia passar, eu tinha mais confiança que ele fosse passar do que eu até. Eu sabia que ele iria passar, porque eu conheço a capacidade, mas no dia ali foi extremamente emocionante. Como eu disse, eu sabia que ele ia passar, só que não estava nada nas minhas mãos, o controle nenhum estava nas minhas mãos, né? Estava nas mãos do Shihan César, do Shihan Otávio, que ambos têm muito mais competência do que eu para avaliar, né? Então foi esse meu recado, e estou muito feliz por tudo que aconteceu no dia de ontem.